Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Rafael Mick na área para trazer mais um vídeo para o canal e para não deixar de ter resenha aqui para vocês. Estou viajando, mas mesmo assim separei um tempinho para vir gravar aqui para vocês. Ó, tá mal bagunça, desculpa. O quarto de hotel é assim, a gente se arruma rápido e tal, deixar tudo jogado e é o momento que eu consegui aqui parar para gravar aqui para vocês. Mas o que importa é o conteúdo, tá? De vez em quando o cenário vai ser assim, uma bagunça, a gente vai gravar quando dá. O importante é trazer vídeo para cá para vocês. E infelizmente não consegui trazer os jogos de sábado porque só teve 2 jogos. Eu falei para mim mesmo, eu só vou gravar jogo quando tiver de 3 ou mais jogos no dia. Infelizmente nesse sabadão só tivemos 2, então vou gravar para vocês rápido mesmo, vou ser objetivo, jogos de domingo. Teremos 7 jogos nesse domingão. É um desafio porque eu estou viajando, meio sem tempo para nada, um monte de conteúdo para criar e eu vou gravar aqui para vocês. Acabou a gravação, já vou editar e postar para vocês para assistirem a tempo, né? Então é um desafio. Viagem, tô aqui em São José do Rio Preto, 10 quilômetros do Maião, estádio do Mirassol. Infelizmente, enquanto eu tô aqui, o Mirassol não vai jogar lá no Maião. Senão dava para ir assistir, né? Ia ser uma experiência da hora, uma experiência diferente. Mas não, é passagem rápida por aqui. Amanhã já estou de volta para Guarulhos, minha cidade, e vou voltar na estrada ligadão nessa 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Minhas dicas já estão prontas aqui, então já deixei tudo no esquema, fiz tudo antecipadamente para chegar aqui para vocês só gravar. As dicas já estão aqui, vou passar para vocês, mas antes vamos aos jogos que teremos nesse domingão. Teremos Fluminense enfrentando Atlético Paranaense, Santos versus Corinthians, Internacional versus Bahia, Palmeiras versus Mirassol, Curitiba versus Remo, Bragantino enfrentando São Paulo e Cruzeiro versus Vasco da Gama. Então, para não enrolar tanto o vídeo, bora para as dicas, mas antes, solta a vinheta. Então, bora começar o vídeo de hoje falando de Fluminense enfrentando o Atlético Paranaense lá em Fluminense às 4 horas da tarde. O Fluminense venceu o Remo na última rodada e o Atlético Paranaense não jogou. O Atlético Paranaense enfrentar o Botafogo. O Botafogo teve no meio de semana um confronto pela Libertadores, então o Atlético Paranaense descansou. O Atlético Paranaense for ver aí quase 3 semanas descansando, só na boa. Agora vai enfrentar o Fluminense lá em Fluminense. Tarefa difícil para o Atlético Paranaense, porque o Fluminense está embalado. O Fluminense, querendo ou não, mesmo com o vice-campeonato do Carioca, está bem montadinho com o Zubeldia. Queria o Zubeldia lá no São Paulo ainda. Toda vez que eu for falar do Fluminense eu vou falar isso. Mas o Zubeldia fazendo um belíssimo trabalho com o Fluminense. E agora tem pela frente o Atlético Paranaense. Vai do Atlético Paranaense se virar para conseguir segurar aí o Fluminense. Essa boa arrancada que está dando, né? Tá a 3 pontos do líder São Paulo. E o que eu espero para esse jogo é nada mais, nada menos que a vitória do Fluminense. Tá com uma odd a 1,78. Eu vou cravar na vitória do Fluminense para fazer valer esse favoritismo, fazer valer essa boa fase do Fluminense. Acho que o Atlético Paranaense não consegue segurar. O Atlético Paranaense, a última vez que jogou, conseguiu empatar fora de casa contra o Bragantino. Mas contra o Fluminense vem jogando bem, vem mais arrumado do que o Atlético Paranaense, na minha opinião. Vamos ver se nesse tempo parado o Atlético Paranaense conseguiu arrumar a casinha, vai vir mais organizado. Mas os últimos jogos que eu acompanhei do Atlético Paranaense não gostei não. É um time bem desorganizado, bem bagunçado. Acho que o Fluminense vence esse confronto dentro de casa e garante os 3 pontos e fica aí na caça do líder São Paulo. No mesmo horário, às 4 horas da tarde, teremos clássico paulista, Santos enfrentando Corinthians. O Santos empatou com o Mirassol na última rodada e o Corinthians perdeu em casa para o Curitiba. Péssima fase do Corinthians. A torcida tem um pouquinho de memória curta, né? Porque acabou de ganhar a Copa do Brasil, acabou de ganhar a Supercopa e mesmo assim torcida protestou dentro de campo nessa derrota contra o Curitiba. E às vésperas do clássico foi no CT para ter uma conversa tete a tete com os jogadores. Não conseguiram falar com o Dorival, mas o recado tá dado. Agora virou moda, né? Torcida aí até o CT, o clube abre as portas, vai lá, vai cobrar, vai fazer o que tiver que fazer.
e vão para cima. Não sei se isso adianta muita coisa, mas Corinthians vai pressionado para enfrentar o Santos. Santos que terá a volta de Neymar, podemos ter aí dentro de campos Neymar com Gabigol. Vamos ver se funciona esse ataque do Santos. Vamos ver se Neymar consegue fazer uma boa partida e tentar aí colocar seu nome na Copa do Mundo. Por enquanto está difícil, mas vamos ver se o pessoal ajuda ele também. Sozinho não consegue fazer muita coisa. Acho que o Neymar não é aquele nome mais para ir para a Copa do Mundo, não é aquele Neymar de antigamente, mas, mano, diante do que temos, é importante ter a figura do Neymar no elenco da seleção. Então, para mim, Neymar tem que ir para a Copa do Mundo, mas não para ser titular. Para esse confronto eu vou apostar no ambas marcam mais de 2,5 gols, a 1,55 a odd. Não vou cravar a vitória do Santos porque o Santos está uma draga. Não vou cravar a vitória ou dupla chance para o Corinthians porque tá pressionado, ainda não tem o Yuri Alberto. Talvez fique no banco, mas não é certeza. Então vou para gols. No último jogo foi 1-1. E agora vamos ver se o Santos vai para cima, se pressiona um pouquinho o Corinthians. Vamos ver como o Corinthians vai se portar também, se vai ficar só saindo nos contra-ataques ou se vai tentar segurar a posse de bola também. Mas eu vou apostar em gols, tá? Espero um jogo aberto, com chances para cada lado. E esse mercado é um mercado que eu gosto bastante e foi a melhor opção, na minha opinião, para passar a dica aqui para vocês, beleza? Então ambas marcam mais de 2,5 gols com uma odd a 1,55. No mesmo horário também, lá em Internacional, teremos Inter versus Bahia. O Internacional perdeu para o Galo na última rodada e o Bahia empatou com Vitória. Para esse confronto eu vou puxar um pouquinho mais para o lado do Bahia, né? Não vou cravar na vitória do Bahia, porém eu vou colocar no Bahia ou empate com uma odd a 1,87. O Inter não está numa boa fase, continua aquela fase do ano passado. Acho que o Inter vai sofrer um pouquinho nesse Campeonato Brasileiro, vai brigar lá na parte de baixo. O Bahia é o seguinte, o Bahia toda vez que eu aposto a favor do Bahia, ele vai lá e perde o jogo, ele vai lá e decepciona. Vamos ver se eu continuo nessa fase de apostar no Bahia, ele vai lá e me decepciona, ou se eu quebro o tabu aqui. Apostar no Bahia, a favor do Bahia, né? Não importa se é vitória, dupla chance, empate anônimo, enfim. Fazer uma aposta a favor do Bahia, e ele vai lá, mantém, ganha o jogo, um empate, e dá win para nós nessa aposta, beleza? Minha dica de aposta vai ficar no Bahia, não tem muito o que falar, acho que o Bahia tem um time mais organizado que o Internacional e tem total condição de ir até o Internacional e sair de lá pelo menos com um empate, tá? Então, Bahia um empate com uma odd 1,87, minha dica de aposta para vocês. 6h30 da tarde, um pouquinho mais tarde, teremos Palmeiras enfrentando o Mirassol lá em Palmeiras. O Palmeiras perdeu para o Vasco na última rodada e o Mirassol empatou com o Santos. Por esse confronto eu vou cravar a vitória do Palmeiras. Por quê? Palmeiras já perdeu no último confronto, coisa inacreditável. Vasco há anos que não ganhava do Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, foi lá e ganhou de virada. Então é uma coisa anormal a gente ver o Palmeiras tomar uma virada, perder um jogo, perder pro Vasco, um time que vai brigar para não cair. E uma coisa mais difícil ainda, o Palmeiras perder 2 seguidas. Então, dentro de casa, tem que fazer valer o fator casa diante dos seus torcedores. Então, torcendo e empurrando é muito difícil o Palmeiras perder esse confronto, perder 2 seguidas, né? Acho que o Palmeiras vai brigar até o final pelo título do Brasileirão. E para ficar na briga do campeonato, tem que vencer esse confronto. O Mirassol não tá com o mesmo time do ano passado. Saiu bastante gente. Depois vai começar a Libertadores, vai começar outras competições e o Mirassol vai ter que dar uma segurada no elenco também. Então acredito que aquele Mirassol do ano passado não vai vir esse ano. Posso quebrar a cara, espero que sim, mas olhando elenco por elenco, Palmeiras é bem melhor. Mirassol tem um time organizado, mas saiu muita gente. Então acredito que para esse confronto o Palmeiras vença. Não sei se com muita ou pouca dificuldade, mas o importante é vencer, tá? Então, minha dica de aposta para vocês, vitória do Palmeiras a 1,65. Mesmo horário, lá em Curitiba, teremos Curitiba enfrentando o Remo. O Coxa ganhou do Corinthians na última rodada, fora de casa, e o Remo perdeu em casa para o Fluminense. Por esse confronto, cara, são 2 equipes que vão brigar lá embaixo. Remo há 80 e todos anos não ganha no Campeonato Brasileiro, não ganha uma partida, né, na Série A do Campeonato Brasileiro.
vai enfrentar um Curitiba que vai brigar para não ser rebaixado e time que vai brigar até o final contra a segunda divisão, contra o rebaixamento, tem que vencer esses confrontos. Para mim, esse é um confronto de zona de rebaixamento, é um confronto de 6 pontos em busca da permanência da Série A. Então, não tem muito o que falar. Acho que são times fracos, times iguais, assim, em questão de elenco, em questão do que buscam para um campeonato. Então, não vejo o Curitiba tão à frente assim do Remo, tá? O que pesa a favor do Curitiba para esse confronto é o fator casa. Não acredito que o Curitiba que vai vencer de muito, que nossa, olha como o Curitiba jogou bola e tal. Não, Remo mostrou nesses primeiros jogos aí que é um time chato. Então vou fazer uma aposta no handicap asiático. Remo mais um com uma odd de 1,60. O Remo começa ganhando por 1-0 nessa aposta assim. E tem uma proteção se perder por 1 gol de diferença. Tá? Se perder por 1 gol de diferença, nosso investimento retorna pra gente, a aposta meio que é anulada. O empate ou vitória do Remo dá win para nós, beleza? Então Remo mais um a 1,60 é minha dica de aposta. E às 8h30 da noite teremos 2 jogos, começando com o Bragantino enfrentando o São Paulo. O Bragantino empatou com o Grêmio na última rodada e o São Paulo ganhou da Chapecoense jogando na Portuguesa, o São Paulo ainda sem o Morumbi, mas agora vai até o interior de São Paulo enfrentar o Bragantino. No último confronto entre essas duas equipes saiu polêmica, foi nas quartas de final do Campeonato Paulista, teve toda aquela confusão lá com a árbitra, né? O jogador do Bragantino teve uma declaração machista, enfim, o Bragantino reclamou muito da arbitragem, e o São Paulo saiu de lá com a vitória. Fazia tempo que não vencia lá. Não lembro se já venceu, se quebrou. Quebrou tabu, mas não lembro se o São Paulo nunca venceu lá em Bragantino e venceu dessa vez. Só sei que agora é o mesmo local. São Paulo volta para Bragança, mas assim, em uma outra fase já estava naquela fase, né, de empolgada, né, com uma sequência boa de vitórias, volta ainda nessa boa fase. São Paulo volta lá com outro técnico, ainda está meio estremecida essa relação com a torcida, né, dessa vinda desse novo técnico. Teve uma rejeição por boa parte da torcida, eu fui contra, inclusive, a chegada do Roger Machado, mas chega numa fase onde São Paulo é líder, muito tempo que não perde, invicto no Campeonato Brasileiro ainda, e agora tem o Bragantino pela frente para continuar brigando pela liderança, tá? Minha dica de aposta para esse confronto vai ser no ambas marcam mais de 2,5 gols, tá com uma odd de 1,72. No último confronto entre essas duas equipes foi 2-1. O Bragantino costuma agredir bastante São Paulo. São Paulo, por sua vez, costuma tomar uns golzinhos do Bragantino. O Bragantino, até pouco tempo atrás, era a pedra do sapato do São Paulo. Então, por conta disso, não vou cravar a vitória de ninguém. Não vou cravar a vitória do São Paulo, nem dupla chance, nem nada. Tá dando sorte, estou indo para o caminho certo. Enquanto eu não tô apostando a favor do São Paulo, o São Paulo tá conseguindo vencer e continuar brigando ali pela liderança. Então vou continuar apostando em gols. É uma coisa não que eu não acho que vai, só por coisa de superstição, que eu não acho que vai bater. Eu acho que vai bater. Se eu tô passando essa dica de aposta é porque eu acredito que é o melhor cenário para esse confronto, tá? Eu, como São Paulino, não quero puxar sardinha pro São Paulo, porém, eu vou em gols, então acredito que é muito possível bater essa aposta, ou ambas marcam mais de 2,5 gols, uma aposta que eu gosto de passar aqui para vocês. Uma odd boa, então essa é a minha dica para vocês, beleza? E para encerrar o vídeo, Cruzeiro enfrentando o Vasco, lá em Cruzeiro às 8h30 da noite também, para fechar os jogos nesse domingão. O Cruzeiro perdeu para o Flamengo na última rodada e o Vasco ganhou do Palmeiras de virada, como eu já falei aqui anteriormente. E agora, para esse confronto, é um Cruzeiro lanterna, isso mesmo. Com o elenco que tem, vai disputar Libertadores, caralho. Com o elenco que tem, é o lanterna do campeonato, vai enfrentar o Vasco. É normal a gente ver o Vasco lanterna do campeonato, né? Mas o Cruzeiro, de Tite, um monte de estrela, elenco de Libertadores, enfim. Renato Gaúcho chegou no Vasco já surpreendendo o torcedor, vencendo em casa de virado o Palmeiras. Torcedor do Vasco tá sem entender nada e Renato Gaúcho deu um ânimo a mais pro torcedor do Vasco, né? O problema é que o torcedor do Vasco é muito iludido, é muito emocionado.
Então já acha que vai brigar para as cabeças, que vai chegar na final da Sul-Americana, que ano que vem já tá no Libertadores, então calma. O campeonato do Vasco é para não ser rebaixado, tá? Não vai se acostumando mal não e tal. Vamos ver contra esse Cruzeiro como que vai ser. Minha dica de aposta vai ser em gols, tá? Eu vou cravar um mais de 2,5 gols, a aposta arriscada, sim, mas é uma aposta possível de um time que está na lanterna do campeonato, que vai jogar em casa, precisa dar uma resposta rápida pro torcedor, contra um Vasco que costuma agredir bastante o adversário também, mesmo com esse time horroroso. O Vasco acha que o Barcelona e ataca muito o adversário, né? Quem imaginava que o Vasco ia fazer 2 gols no Palmeiras, né? O Cruzeiro, do que eu estou assistindo ultimamente em casa, perdeu pro Curitiba também, toma uns gols nada a ver, vai com tudo pro ataque e deixa a defesa toda aberta. Então, em vez de apostar em um ou em outro, o Cruzeiro não está passando tanta confiança para cravar a vitória no Cruzeiro. O Vasco é aquele Vasco que a gente conhece, não passa confiança desde que foi fundado. Então vou apostar em gols, que é um mais de 2,5 gols, com uma odd de 1,98, pagando quase o dobro. Então essa é a minha dica de aposta para vocês, beleza? Bom, tentei falar o mais rápido que pude, o mais breve, um vídeo aí quase 20 minutos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, dá uma moral aí, porque gravei, já vou editar e postei aqui para vocês rapidão enquanto estou viajando. Vou pedir para vocês deixarem um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal, beleza? A todos vocês, um ótimo domingo e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos e até mais.